E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas expressões em inglês que eu considero inglês de brasileiro. Ou seja, são erros comuns que eu vejo que nós brasileiros muitas vezes cometemos ao estudar inglês. Normalmente, esses erros acontecem por contaminação, ou seja, por aplicar uma lógica do português no inglês. E nem sempre esse tipo de lógica funciona. Então, deixa seu like aí, deixa nos comentários qual foi aquele que você aprendeu que você não sabia e também se você tem outras sugestões e aí de outras coisas que você, será que é assim que funciona? Então vem comigo que a gente vai aprender bastante coisa hoje. Olha, o primeiro problema, a primeira expressão de inglês brasileiro, que eu quero dizer assim, é uma coisa que muita gente aprende na escola ou tal, que é errado, que é você falar assim, ao invés de falar da cor red, tem muita gente que fala red. De repente, você tá falando assim, poxa, Paulo, mas esse é um erro muito grosseiro, eu nunca vi isso. Olha, todos os erros que você vai ver nesse vídeo aqui, eu não tirei de nenhum lugar da minha cabeça. Eu vi na realidade à minha volta muita gente errando e muitos alunos meus errando nesses últimos 11 anos, então eu compilei aqui alguns dos principais que eu vejo com mais frequência. Então, assim, muita gente fala red. Vamos supor, vai falar alguma cor de alguma coisa, um balão vermelho, aí fala red balloon. Olha, a pronúncia correta da cor vermelha e também é você pronunciar o R da maneira correta. Ou seja, red, red. Eu vou dar alguns exemplos. Red, como vermelho. Restaurante em inglês, você fala restaurant. Repete comigo para você fixar. Restaurant. Você também pode falar rapid. Uma outra palavra, rapid, que é rápido, próximo ao português. Ou regular. Regular, regular, como o português, que também é um sinônimo para falar comum em inglês. Então, a pronúncia correta, esse é aquele tipo de som que algumas pessoas falam que você tem que enrolar a língua. E esse tipo de som tipicamente não existe no português. Esse R assim. Então, atenção. Segundo, a segunda é o seguinte: muita gente fala so ou more or less. Isso não está errado em inglês, mas eu vejo com muita frequência nós brasileiros e o pessoal que está aprendendo inglês partindo do zero utilizar isso com muita frequência, com muito mais frequência do que é normal, por assim dizer. Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas, eu já vi estrangeiros aprendendo português e eles falam assim: chamo-me Paulo. Tá errado falar assim em português? Não tá errado, mas tá estranho. É uma coisa esquisita, não é comum. Do mesmo modo, falar so e more or less em inglês também não tá errado, mas não é tão comum com essa frequência tão excessiva que eu vejo muitos brasileiros falando isso. Então, é muito comum eu ver as pessoas falando assim: você fala inglês? Do you speak English? Aí a pessoa fala assim: oh, I speak English more or less. Querendo dizer o seguinte: olha, eu falo inglês mais ou menos. Só que você não fala assim. Eu tenho até um vídeo no YouTube chamado Não Fale More or Less. Foi um vídeo que deu muita polêmica. Você pode assistir aí depois. Coloca no YouTube Nidec More or Less. E aí você vai ver lá. Tem toda uma discussão. Parece que o meu vídeo virou um fórum. Assim, o pessoal falando várias perspectivas. E, de novo, não tá errado. Tô falando que a frequência é baixa. Então, assim, I speak English. O que eu recomendo você falar é I speak a little English. Ou seja, eu falo um pouco de inglês. Uma outra possibilidade, I'm learning English. Eu estou aprendendo inglês. Então, você evita um pouco de falar tanto, com tanta frequência, so e more or less. Terceiro problema é I want the bill. Eu vejo muita gente aprendeu no Brasil, nos cursos, etc., de falar bill para indicar conta num restaurante. Não é normal você falar isso. Talvez você seja até entendido, mas no dia a dia se fala the check, please. The check, please. Então, anota isso aí para você lembrar e você fixar na sua memória. Quarto problema, a quarta expressão de inglês de brasileiros é o seguinte: é uma contaminação, ou seja, uma lógica do português
que vai para o inglês. Quando você vai falar a sua idade em português, você fala eu tenho tantos anos. Muita gente leva essa lógica para o inglês, sendo que quando você vai falar quantos anos você tem em inglês, é uma outra forma de dizer isso. Você fala How old are you? Ou seja, How old are you? Você vê o are you e está usando o verbo to be. Na hora de responder, você também vai utilizar o verbo to be. Então você vai falar I'm 30 years old. Eu tenho 30 anos de idade. I'm 20 years old. Eu tenho 20 anos de idade. I'm 30 years old. I'm 40 years old. E aí você completa com a sua idade. I'm. Mas é muito importante você utilizar I'm para você falar eu estou com tantos anos. É assim que você fala em inglês. O quinto problema, a quinta expressão, eu coloquei tudo aqui, problema e solução. Então por isso que eu estou falando problema, né? Que é esse tipo de problema que eu vejo com muita frequência. Problema na fala. Isso aqui é um falso cognato. Então o que que acontece? Muita gente fala assim, por exemplo, I pretend to go to California. E utilizando pretend, achando que isso significa pretende. Ou seja, eu pretendo ir para a Califórnia. Quando, na verdade, a palavra pretend em inglês significa fingir. Isso mesmo. A palavra pretend em inglês parece muito com o português, que é pretender, mas, de fato, ela significa fingir. Então, o que eu recomendo a você é substituir isso e colocar, por exemplo, I want to go to California. Eu quero ir para a Califórnia. Ou até a outra palavra, que é um pouco mais semelhante, e muita gente gosta de trocar essa pela outra, só que eu acho um pouco mais complicado, que é I intend to go to California, que tem a ver com intenção. Se você correlacionar assim, fica legal. I intend to go to California. Ou seja, eu tenho a intenção, eu tenho o intento de ir para a Califórnia. E aí você pode correlacionar dessa maneira. Mas lembre-se que pretend significa fingir. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte, olha, muitas vezes quem finge pretende alguma coisa. Então, talvez seja um dos porquês dessa correlação histórica dessas palavras. O sexto problema é o seguinte, quando você fala em inglês precise, precise significa preciso. No entanto, eu já vi algumas pessoas falando eu preciso fazer tal coisa e vai utilizar precise como I precise, eu preciso. Quando na verdade você deve falar I need, no sentido de eu necessito. Ou também a solução é você falar I have to, eu tenho que fazer uma determinada coisa. Sétimo problema, você fala it's okay para tudo. Eu já vi alguns alunos, algumas pessoas aprendendo inglês. Aí fala assim, tudo bem? It's okay. Não sei o que, it's okay. Você vai, não sei o que? It's okay. E utilizando it's okay para uma série de situações. E tudo bem, é normal, é muito normal falar ok em inglês. Então, talvez já seja uma solução você falar ok ao invés de it's okay. E assim você vai ter mais tração, é mais normal. Agora, você tem uma série de possibilidades para substituir isso, né? A impressão que eu tenho é que vê assim, it's okay, it's okay, it's okay, acho que ok, fica a pessoa igual o Nelson Rubens, ok. Não é meio por aí. As soluções, você pode utilizar, mas não para tudo, não o tempo todo, não 5 vezes numa frase, como às vezes eu vejo, muita frequência. Solução, it's good, é bom, it's good. It's a good thing. É uma boa coisa, uma coisa legal. It's a good thing. Ou it's nice. É legal. It's cool. É legal. Você tem várias formas de falar. Oitavo problema é a pronúncia que eu vejo perfect. A pessoa fala perfect ao invés de perfect. E uma vez eu já vi assim, perfect. A pessoa vai falar, acha que falando perfect está da maneira correta. Na verdade, é perfect. Tem uma série de palavras que eu poderia colocar nessa categoria, que é o seguinte, não se fala perfect, se fala perfect. Não se fala service, se fala service. Não se fala quality, se fala quality. Então tem uma quality. De novo, perfect, service, quality. Tem uma série de palavras que
a gente utiliza, muita gente fala, mas está errado. Eu vi até aquela palavra, estava vendo aquele programa do cara do MasterChef, o Jacan, e aí ele estava num restaurante e a menina falou assim: ah, é o serve-serve, para falar self-service em português, e você também fala em inglês self-service, né? Então essa palavra de service, serviço, em inglês você fala service. Atenção. Nono problema: utilizar o I minúsculo várias vezes, significando eu. Quando você quiser falar eu em inglês, você vai utilizar o I maiúsculo, sempre. No início de frase, no meio da frase ou no final da frase. Sempre que você quiser falar eu em inglês, deve ser maiúsculo. E assim também você vai utilizar outras formas maiúsculas para dias da semana, sempre com letra maiúscula. Meses do ano em inglês, January, February, sempre com letra maiúscula. Você vai falar nacionalidades em inglês. English, inglês, inglês da Inglaterra. Português, português, português de Portugal. Brazilian, brasileiro, sempre com letra maiúscula. Décimo problema. É muito comum. A pessoa vai falar assim: ah, eu quero ir visitar, eu quero visitar. Aí a pessoa fala assim: we go to visit. We go to eat, nós vamos comer. Quando na verdade, isso aí você deve utilizar o will, porque é o futuro. Então a solução é utilizar o futuro. Por exemplo, we will visit. Nós iremos visitar. We will eat. Nós iremos comer. E assim por diante. Você pode tranquilamente também fazer uma tradução que é we will visit. Nós vamos visitar. We will eat. Nós vamos comer. E assim por diante. Pessoal, será que você conhece outras possibilidades, outras expressões que estão erradas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você. E se você tem interesse de acelerar o seu inglês, veja os links na descrição e faça um curso diretamente comigo, individualmente ou na minha plataforma. Pessoal, vou ficando por aqui. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.